suas Bíblias em Salmos 95. Salmos 95. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite. Salmos 95. Vamos fazer leituras na palavra do Senhor. Venham, clamemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. As suas mãos estão às profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Salmos 95, um salmos didático, onde mostra uma liturgia de um culto hebraico, de um culto onde o povo hebreu prestava ao Senhor. É interessante que ele está dividido de forma bem clara em 3 partes estes salmos, de 1 a 5, versos 6 e 7, e de 8 a 11. Ele descreve as 3 partes de um culto que é apresentado a Deus, os 3 elementos essenciais do culto cristão. Estaremos tratando nesta noite sobre estes salmos. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para os elementos do culto, para como o Senhor descreve e como esse salmo descreve essa liturgia no culto cristão, como o Senhor o organizou e como ele era prestado ao Senhor ali na antiga aliança. O salmista que ele começa chamando ao louvor. É como se o dirigente, o sacerdote ou o levita chamasse a congregação a louvar ao Senhor. O verso 1 diz: venham cantando ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O Salmos 93, ele é o salmo que está dentro dessa linha de liturgia, de cântico. Eu gostaria de ler com os irmãos 93, vamos ler um pouquinho. Ele é um cântico de louvor, de adoração ao Senhor. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firmado desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantam, Senhor, as águas levantam a voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O Salmo 93 é um cântico de louvor ao Senhor, onde o salmista descreve a grandeza de Deus. Dentro da liturgia hebraica, os cânticos eram mais ou menos um cântico responsivo, onde o sacerdote cantava e a congregação respondia, ou o grupo respondia. Mas um cântico de louvor, adoração, exaltação ao Senhor. A igreja moderna
falar assim, a igreja moderna tem perdido esse espírito de adoração a Deus. Os cânticos, os hinos modernos que a gente tem visto são 90%, se não for mais, eles são voltados para o homem, voltados para o eu, para massagear o ego do homem. E quando a gente volta para a palavra de Deus, os cânticos inspirados eram voltados para a glória de Deus, onde cantaram a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o seu poder, o seu domínio, a sua força, onde era cantado o Senhor, onde era magnificado o Senhor, aquele que era Deus, ou aquele que é Deus. É que o salmista ele chama, não é chamando, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Existem alguns cânticos, não dá nem para chamar de hinos, algumas músicas gospel aí, que é uma verdadeira aberração contra a glória de Deus. São os hinos de vingança, são os hinos de maldição, são os hinos voltados todo para o homem. E o pior de tudo é que muitas ditas igrejas, isso faz parte da sua liturgia. Precisamos ter esse cuidado quando a gente se reúne para prestar culto ao Senhor, para louvar o Senhor. A quem estamos prestando culto? A quem estamos louvando? A quem estamos bendizendo? A quem estamos engrandecendo? A quem o culto deve ser dirigido? A quem esse louvor deve ser dirigido? Quando nós voltamos para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, os cânticos, a liturgia é voltada para o Senhor. Uma única parte do culto é voltada para o homem, só uma. Todo o resto do culto é voltado para Deus. A que é voltado para a igreja é só a pregação da palavra. Todo o resto do culto é voltado para Deus e é baseada, focada, firmada na própria palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Neemias com os homens e começamos a ler o capítulo 1, estamos no capítulo 1 todo já. Mostra a oração de Neemias, uma oração que é totalmente cristocêntrica, totalmente firmada, laçada, amarrada com a própria palavra de Deus. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos que devemos aprender a orar com Neemias, a orar com Esdras, que ao orar eles se faziam com uso da própria palavra de Deus, daquilo que eles tinham escrito, e eles firmavam a sua oração nas promessas, na palavra de Deus. E é isso que o salmista aqui nos ensina nessa ordem de culto, nessa liturgia, começando com o louvor. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Ele faz uma repetição, ele enfatiza, vamos à sua presença com ações de graças, seja um cântico de gratidão ao Senhor, louvar o Senhor agradecendo por aquilo que ele tem feito. Tem um hino que fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele traz na sua letra aquilo que Deus é, engrandecendo a Deus, exaltando o Senhor. Já existe outro aí que vão passar pela prova de glória a Deus, né? Já muda totalmente do foco já, porque devemos passar pela prova dando glória a Deus, louvando o Senhor. Acho que ele segue aí o hino ou a música lá, ele foge toda a palavra de Deus. O salmista ele ensina: vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cântico de louvor. O que é uma ação de graças? Trazer à memória aquilo que Deus fez. O Salmo 93 ele traz isso. Ele fala que rugem os mares, as águas, o rugir das águas, elas é como a voz do Senhor, é como as muitas vozes do Senhor falando no meio das águas. O povo de Israel, e esse povo que ele descreve aqui, eles ouviram Deus falando em alguns momentos e ficaram apavorados. Eles descrevem que fosse como voz de trovão, como se fosse voz de muitas águas, e eles ficaram apavorados. A experiência do Monte Sinai, o povo tiveram com Deus, diz que eles caíram no chão, alarmados, e pediram para Moisés: olha, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, você fala com ele e passa para nós, vamos te ouvir, mas nós não queremos mais ouvir ou falar, ouvir a voz de Deus, você fala com ele. Eles, ao ouvir a voz do Senhor, eles ficaram
alvorada, Calamadas. No batismo de Jesus Cristo, quando foi batizado no Rio Jordão, houve uma voz de Deus falando. Como ouviu quando o Espírito Santo veio sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba, ele falou ali: este meu filho amado, em quem eu me comprazo. No Monte da Transfiguração, onde estavam Pedro, Tiago e João com Jesus Cristo, quando Pedro toma a palavra e fala: bora fazer uma casa para ti, para Moisés, para Elias, que eles foram cobertos com uma nuvem, e no meio da nuvem eles ouviram uma voz, e eles ficaram apavorados quando Deus falou: este é teu filho, em quem tenho prazer, a ele vocês ouvem. O povo de Israel tinha uma experiência de ouvir falar de Deus, ou ouvir a voz de Deus. Então eles comparavam essa voz de Deus com uma voz de muitas águas, com uma voz de trovão. Algumas pessoas têm pavor de trovão, né? Por isso algumas pessoas, quando começam a passar, começam a dar um trovão, entram para dentro de casa, cobram a cabeça dos pés com lençol. Outros vão para a porta do portão, né? Querem correr para fora. Agora imagine Deus falando com uma voz de trovão, no meio de uma nuvem, Ele baixando sobre você, no meio de uma nuvem, e ali você ouvindo uma voz que fala: ouve, obedeça, essa é a minha palavra. Então que o salmista nos chama a cantar, ou a chegar diante do Senhor com ações de graça. Se você parar um pouquinho e começar a memorizar, ou a lembrar aquilo que Deus fez na sua vida, tem muitas coisas de escrever. Então cantar isso, descrever isso diante do Senhor, em gratidão. Falar isso diante do Senhor em gratidão pelo que Ele tem feito, pelo seu cuidado, pelos livramentos, pelo sustento, pelas formas que Ele tem abrido, pelo cuidado que Ele tem expressado, pelas bênçãos que Ele tem derramado, pelos dias que Ele tem fortalecido, tem restaurado a força, restaurado a energia. E assim Ele vai descrevendo os nossos anos de vida, os dias passados do Senhor, são muitas vezes que Ele tem nos dado. E isso já é dele falar: Senhor, tem sido grandioso, tem sido bondoso. O verso 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Aí ele começa essa ação de graça, escrever quem é Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Nesse canto de louvor, descrevendo aí a grandeza de Deus, a obra de Deus, a majestade de Deus, a soberania, o seu poder, o seu domínio, a sua obra de criação, de governo sobre a terra, sobre o mar e sobre tudo que nele há. Deus não perdeu a direção ou o controle do universo. Deus não está aquém daquilo que está acontecendo. Deus, Ele mantém-se no controle de todo o universo. Ele mantém tudo debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. Ele tem governado com poder e majestade toda a terra. O problema é que nós parece que esquecemos disso muitas vezes. Parece que há situações que nós esquecemos que Deus continua no controle. Ele continua governando com poder e autoridade. Nós esquecemos que Deus não dorme. O guarda de Israel, ele não dormita, ele não tira umas férias, ele não tira um momento de descanso, mas ele está atento a todos os nossos dilemas. Esse Deus que é soberano, que é grandioso. Então a primeira parte do culto escrito na liturgia hebraica, ele vem a adoração, o louvor a Deus, por meio de engrandecer o Senhor, de exaltar o Senhor, de ações de graças, de falar quem Ele é, de escrever quem Ele é, de dizer quem Ele é, e submetermos a Ele. A segunda parte aí, adoração, é a parte da oração, que é a prostração, o render-se diante do Senhor, é o render-se, o prostrar-se de Deus. Venham, Ele faz normalmente um chamado, venham, adoremos, prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Uma vez eu ouvi um rapaz falando na nossa igreja, assim, a igreja parece que algumas coisas mudaram, portanto é orando de joelhos.
Escute o ato de ver alguém hora batista, né? O nosso igreja orar de joelho, não está até hora de joelho já. E ele tinha para crescer aqui no nosso meio. O texto ele chama: venham, adoremos prostrado e ajoelhemos diante do Senhor. Ouça o ato de prostrar diante de Deus, o ato de nos humilhar diante do Senhor. Não é que nossa oração torna mais acessível, mais aceitável. Mas é que é um ato de prostração, de humilhação, de subjugar, de nos render. Tu és grande, eu sou pobre, eu sou pequeno. Tu és Senhor, eu sou apenas servo. Eu sou apenas uma criatura que foi por ti formado em tuas mãos, pela tua graça, foi tomado como filho. Que nos render diante dele, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos, somos pecadores. Tu és grande, tu és Senhor. De nos humilhar totalmente diante do Senhor. O povo hebraico, o judeu, desse hábito de se prostrar diante de Deus, se ajoelhar diante do Senhor. Tem os cânticos de Asaf, os cânticos de lamento. Realmente eles, como diz, esses cânticos de lamento, eles rasgavam, os homens rasgavam literalmente as suas barbas. Ele rasgava a sua capa de cima sobre si. Eles lançavam terra sobre sua cabeça, lançavam cinza sobre a sua cabeça. Era a forma de se humilhar diante de Deus. Tem alguns episódios que nós vemos na Bíblia desse acontecimento. Por exemplo, Esdras, no capítulo 1, quando chegaram para Esdras e falaram: os nossos nobres, os nossos príncipes, os nossos magistrados se envolveram com os outros povos, com os heteus, os heveus, os jebuseus, e abandonaram a lei do Senhor e se envolveram em casamento misto. Diz que Esdras, ao ouvir isso, ele rasgou sua capa, rasgou o seu manto, ele rasgou a barba, arrancou os seus cabelos, lançou o cinza, lançou sobre terra até o meio-dia. Lançou sobre os povos, e ali ele lamentou e chorou diante do Senhor. E o resto diz que ele orou e fez confissões pelos pecados do povo de Israel. E até a oração, da terceira oração, terceira vigília, diz que ele fazia confissões pelo povo de Israel. Aí ele se levanta, todo humilhado, ele se levanta diante do povo de Israel e procura: o que eu tenho ouvido falar de vocês? Isso não pode acontecer no meio de Israel. Por isso nossos pais foram entregues ao cativeiro. Por isso nós estamos sofrendo. E vocês continuam nas mesmas práticas. Não era um ato de humilhação, de lançar e se humilhar totalmente diante de Deus. Nínive, a grande Nínive, quando Jonas pregou uma pregação de juízo de Deus, ele vai: arrependei-vos, ou em 3 dias o Senhor virá e vai lançar uma maldição, vai destruir o Nínive. E o povo, ao ouvir a pregação de Jonas, começaram a jejuar, a lançar cinza sobre suas cabeças, a rasgar suas roupas. E o rei ficou sabendo o que estava acontecendo e lançou um decreto sobre a cidade, todo o seu reino. Todo mundo, de Nínive, homem, mulher, criança, animal, ninguém coma nem beba, mas vamos nos prostrar, nos humilhar diante do Senhor, clamando: quem sabe assim Ele nos ouvirá e virá de nós. O salmista nos ensina: venham, adoremos prostrado e ajoelhados diante do Senhor, do nosso Criador. Prostrar-se, humilhar-se diante de Deus, lançar-se aos pés do Senhor, lançar-se sabendo que Ele é um Deus grande, um Deus temível, um Deus de justiça, um Deus de juízo, e um Deus que está irado por causa do pecado e por causa das próprias iniquidades. Lançar diante dele, sabendo que ele pode levantar o seu trono e lançar sua mão sobre nós, nos disciplinar, até nos humilhar até o pó, e clamar por misericórdia pelo Senhor, que Ele possa restaurar-nos a miséria que nos encontramos, restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa vida, nossa comunhão com Ele. Humilhar é simplesmente nos ajoelhar, mas é entender o nosso estado de miséria e de podridão.
nosso estado de pecado que nos encontramos, que nossa família encontra, que nossa cidade, nosso estado, nosso país se encontra. O estado de degradação espiritual, o estado de depravação que a humanidade se encontra. Humilhados para lançar, reconhecendo aquilo que Neemias fez. Eu e nossos pais pecamos contra o Senhor. Ele fala, eu e os nossos pais, nosso povo, pecamos contra o Senhor. Reconhecendo que primeiramente eu pequei, que também a nossa comunidade tem pecado contra Deus, tem falhado contra o Senhor, tem se distanciado do Senhor. Humilhar é reconhecer que Deus é grande e poderoso para restaurar, para transformar, para mudar a situação de miséria que nos encontramos. Meus queridos, se nós olharmos com um olhar sincero para a nossa nação, na situação que o nosso país se encontra, a gente vê uma caminhando com caos, porque a gente tem visto o nosso país mergulhado em profundas trevas de pecado mesmo. As outras coisas é consequência do pecado. Deus tem sido rejeitado, abandonado. Deus tem sido colocado de lado como um objeto de ornamento, ou como aquele bom velhinho de Natal, de dezembro, né? Mas Deus é muito mais do que isso. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é sustentador de todo o universo. O salmista diz, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos um pouco do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Aquela linguagem de Salmos 53, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Salmos 23 é um salmo extraordinário. Se nós realmente reconhecer a nós que nós somos e aquilo que Deus é. Varnaz voltará a completar, me faz abrir espaço, guia mansamente nas águas tranquilas. Aí lá no finalzinho ele fala que ele vai levar as águas de descanso. Ele fala que mesmo que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Ele fala que vai ungir nossa cabeça com o óleo da sua cara, se transbordar. O óleo ali é uma figura do Espírito Santo. A água, a figura da própria vida, que eles falam que Ele é a água da vida. Esse descanso que nos oferece não é apenas para um corpo cansado, mas para um espírito abatido, definhando, aquele que está necessitando de um refrigério para a sua alma. O que tem assolado nossa nação hoje, a enfermidade, é doença da alma, doenças psíquicas, tem assolado. Além das doenças físicas, vem a psíquica, que tem assolado nossa nação. O Brasil está tornado aí quase no pódio aqueles que têm sofrido doenças psíquicas. Depressão, aquela outra parte da depressão lá. Ansiedade. O salmista verso escreve esse cuidado desse pastor. A parte quando ele se lança aos pés, ele diz que o Senhor é quem cuida desse rebanho do seu pastoreio. João, o Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aí fala, assim não é o salteador. Fala, para o pastor, o porteiro abre a porta, ele chama as ovelhas pelo nome, e elas ouvem e seguem. O ladrão, aí ele fala no versículo 10, ele veio para matar, roubar e destruir. Aí ele fala, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele fala desse pastor que cuida dessas ovelhas, que ele tira do aprisco e leva aos pastos, leva a água, leva para comer, leva para alimentar, para saciar a sua sede. Ovelha é um dos animais mais complicados que se tem para criar. Ovelha é o mais delicado que tem para criar. É complicado se criar ovelha. O bicho é fácil para adoecer, o bicho é fácil para morrer.
é complicado na alimentação, é meio que débil ovelha. Ovelha é um animal meio que míope, ele não enxerga muito, a sua visão é bem limitada assim, ela escuta, mas a ovelha se perde com facilidade. Por que elas vão sempre juntinho ali? Para não se perder. E se ela se afastar um pouquinho do rebanho, ela se perde. Aí o salmista, ele descreve esse cuidado desse pastor, e Cristo, ele descreve também esse cuidado desse pastor que cuida dessas ovelhas. Ele fala: eu chamo cada uma pelo nome e elas ouvem e me seguem. Aí ele estuda assalariado, o ladrão, ele não faz assim. Ele não está preocupado com esse cuidado, ele não entra pela porta, ele entra para destruir, para causar dano. A segunda parte do culto, da liturgia do culto aí, tem a prostração, a rendição, a reconhecer aquilo que nós somos e a saber que Deus, Ele cuida das nossas almas, Ele cuida do nosso espírito, Ele supre as nossas necessidades. Meus queridos, eu e você somos limitados. E há algumas situações que nós somos totalmente limitados, não podemos fazer nada. E aí, quando a gente tende a nos desesperar, a gente não consegue fazer nada, a gente perde o controle. Aí o texto nos ensina a lançar-nos diante do Senhor. Ele fala: somos rebanho, somos um povo, o seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. Lembrar que Deus, Ele conduz o seu rebanho, e Ele tem preocupações para com o seu rebanho, preocupações reais, legítimas com o seu rebanho, para sustentar esse rebanho, para alimentar esse rebanho, para conduzi-lo em segurança este rebanho. O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Há algumas divergências desse vale da sombra da morte, mas ali pensamento mais comuns era que a região da área de Israel, onde Davi viveu, que ele pastoreou, região montanhosa, e tinha vales que, se caísse ali, já era, não tinha mais escape, morria mesmo. E eles tinham que passar com as ovelhas naqueles caminhos apertados, e os pastores faziam uso de um instrumento que era o seu cajado. O cajado tinha duas funções muito interessantes, que era para resgatar ovelhas caídas ou para botar no caminho. Eles mandavam na para no caminho. E ele escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Ele sabia desse cuidado de Deus, mesmo estando em perigo, ele sabia que o Senhor estava com ele. Mesmo nós estando em perigo, precisamos ter essa plena convicção que o Senhor, o nosso Deus, está conosco, mesmo nos dias difíceis. Precisamos ter essa plena convicção que Deus está conosco. E nesse momento de rendição, de prostração diante de Deus, é saber que Ele tem cuidado de nossa alma, que Ele tem cuidado de cada um de nós. A terceira parte do culto, ele vem aí, que é uma advertência profética contra a desobediência, que está ligada ao ensino da palavra. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não é o nosso versículo 7, né? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como em Meribá, como aquele dia em Massá. Esse referência ao Meribá, aquele dia em Massá, foi um dia de rebelião que começou no deserto. O povo se levantaram contra o Senhor, se rebelaram contra Deus, ficou conhecido como uma dia da rebelião. E Deus se irou com aquele povo, Deus se voltou contra aquele povo que queria exterminá-lo, que era um povo rebelde, duro, povo de coração obstinado. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7 ao 11, ele fala sobre isso, que lá naquele dia morreram centenas, milhares de pessoas pela sua rebelião. E Hebreus 4, versículo 3 ao 11, descreve esse episódio lá em Meribá, que é o povo se voltaram contra Deus, apesar de experimentar o cuidado de Deus, de experimentar o livramento da parte de Deus, de experimentar o Senhor alimentando, sustentando. Eles se voltaram contra o Senhor, e Deus matou muita gente ali, aquela dureza do seu coração. E Deus os fez peregrinar aquele povo.
40 anos no deserto, Deus falou: vocês não vão entrar no meu repouso. Hebreus descreve esse episódio lá do deserto. Deus não permitiu essa geração entrar na terra prometida, vai entrar na nova Jerusalém, na pátria celestial. E se nós voltarmos contra Deus, desprezarmos sua santidade, desprezarmos sua grandeza, desprezarmos a sua palavra, será impossível entrarmos na nova Jerusalém, onde descanso é eterno. O verso 9 fala: onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os seus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Uma palavra de juízo Deus trouxe para aquele povo, por causa da dureza do seu coração, por causa da sua incredulidade, para ter experimentado do cuidado, ter experimentado da direção, do sustento de Deus, endurecer o seu coração e se voltarem contra Deus. Mas quando nós olhamos ou lembramos da história dos espias entrando na terra prometida, foram olhar toda a terra prometida, o que eles viram, o que eles experimentaram, o que eles comeram ali naquela terra, e o que eles tiveram que fazer para levar alguns frutos da terra prometida para o deserto do povo primeiro, chegaram lá esmorecidos. Disse a palavra de Deus que foi necessário 2 homens para levar um cacho de uva. Imagine só o tamanho desse cacho de uva. Era uma terra muito fértil, uma terra muito boa. A questão é que eles esqueceram que estavam 2 homens levando um cacho de uva. Eles lembraram que tinha gigante naquela terra. Assim, bem pondera. Um cacho de uva desse tamanho, você pode ser lá que ele era gigante. Diz que a terra era a terra que devorava os seus moradores, ou o relato dos 10 espias. Eles não lembraram do que Deus fez com eles no passado. Eles não lembraram de como Deus tirou eles do domínio de Faraó no Egito. Eles esqueceram de como eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles esqueceram de como Deus tinha conduzido eles até ali. Esqueceram tudo aquilo e focaram nos gigantes. Olharam para os gigantes, para as suas limitações. Deus os tirou daquele povo por não crer na promessa de Deus, por não crer que Deus tinha feito maravilhas e poderia continuar fazendo, iria continuar fazendo. Deus se volta para aquele povo e diz: não entrarão no meu repouso. Precisamos ter cuidado que às vezes nós nos portamos como aquele povo, como aqueles 10 espias, e não como Josué e Caleb, cheios de esperança e vigor. Nós portamos um povo mesquinho, de mente limitada e medrosos, covardes, porque olhamos para nós mesmos e vimos: não conseguimos, não vamos dar conta, porque somos fracos, somos pequenos, eles são grandes, eles são poderosos, eles são fortes, nós somos incapazes, não temos habilidade suficiente. Esquecemos de olhar para o Deus que é tremendo, o Deus que é grandioso, o Deus que é soberano, o Deus que tem todas as coisas no seu controle, o Deus que abriu o mar, o Deus que deu vitória ao pequeno Davi, que era um garoto, o Deus que fez maravilhas, que fez com que Faraó morresse afogado no mar e com todo o seu exército, pereceu no mar. Precisamos lembrar de sempre: eu e você somos pequenos, sim, somos pequenos e somos limitados, mas o Deus do qual servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo, é um Deus justo, é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus, como estamos hoje pela manhã: santo, santo, santo é o Senhor. E os serafins cantando lá em Isaías 6:3, que toda a terra manifesta sua glória e a obra das suas mãos. Meus queridos irmãos, que possamos lembrar sempre desse Deus que é tremendo, e ao apresentarmos diante dele, antes de chegarmos com o coração cheio de murmúrio,
cheio de reclamações, cheio de angústia, e possamos chegar diante dele com cânticos de alegria e ações de graça em nossos lábios, prostrar diante dele rendido, reconhecendo nossa pequenez, mas ao mesmo tempo lembrando que ele é grande e poderoso, nos submetendo a sua palavra, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e a sua palavra traz promessas grandiosas para aqueles que nele creem. E a própria palavra de Deus fala que a sua palavra não falha, porque Deus não muda, e ele cumpre com os seus propósitos. A questão é que ele não cumpre com o desejo de uma criança mimada, ele cumpre com os projetos, planos dele que ele tem para nossas vidas. Deus não se rende a uma birra de uma criança ou nossa, mas ele estende a sua mão para aquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado. A palavra diz que Deus não exige um coração quebrantado, um coração contrito, aquele que subir e se lança aos pés do Senhor. Que possamos lembrar que este é o nosso Deus. Como diz aí, este é o Deus que eu amo, e este é o Deus que você venha amar no seu mundo, com todas as suas aflições, com toda a tua força, com todo o teu coração. Lembrar sempre desse Deus que é extraordinário, esse Deus que é grande e poderoso. Eu concluo minha palavra nesta noite, chamando a rendermos diante desse Senhor, a nos lançarmos totalmente diante desse Deus. Esse Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus que pode fazer maravilhas, mas um Deus que tem padrões elevados, padrões altos. Ele não baixa os seus padrões. Precisamos nos elevar para alcançarmos os padrões de Deus. E Ele, sabendo disso, Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza, nos auxiliar em nossas limitações, nos conduzir com a perfeita adoração. Amém? Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele se compadeça de nós, quando nossas forças estiverem se indo, quando estivermos desfalecendo, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos dar ânimo e vigor para caminhar. Que o Senhor nos ajude. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Deus, sobre a oração, em gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Pai Santo, nós estamos aqui em Tua santa e gloriosa presença. Deus majestoso, nos prostramos, nos rendemos diante de Ti, nos humilhamos ante Tua face, ó Deus. Sabendo que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus justo e compassivo, longânimo, um Deus eterno, um Deus que é amor, um Deus que é bondade, um Deus que é transcendente. Ó Senhor dos exércitos, és o Teu nome, grande e maravilhoso és Tu, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Soberano Deus, te peço em nome de Jesus, Teu Filho bendito, continue conosco, ó Deus, continue com as nossas vidas, ó Pai. Senhor, Tu sabe o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos. Às vezes, Deus, somos tão ingratos, os corações endurecidos, somos Deus, os nossos pés tão velozes para reclamar, a nossa língua tão hábil, Deus, para questionar, para reclamar, murmurar. E às vezes, Deus, nós somos tão ingratos, tudo aquilo que tem feito pelas nossas vidas. Ó Deus poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, temos um coração grato a Ti. Que os nossos lábios possam cantar a Tua glória, cantar a Tua bondade, cantar a Tua fidelidade para conosco, porque grande é a Tua misericórdia para conosco. Ó Senhor dos exércitos, eu te clamo que Deus Santo e Espírito possa nos trazer à memória aquilo que nos traz alegria, que nos traz vigor, aquilo que nos dá vida. Senhor, não permita que venhamos afastar de Ti por causa de nossa incredulidade, por causa da dureza dos nossos corações.
Mas, ó Espírito Santo, conduza-nos à presença de Deus vivo, nos despertando nossa alma, à adoração, ao serviço, ao louvor, a nos prostrarmos, humilharmos totalmente diante de Ti, sabendo que grande e temível és o nosso Deus, que Sua voz é uma voz de muitas águas, como descreve o salmista. Oh Senhor, isso também da palavra nos fala que Tu tem falado no meio de um sussurro, como de um brilho, uma brisa suave, para acalmar os corações desesperados, aos corações que estão às vezes cheios de dores, cheios de angústia. Tu tem falado com tua doce e suave voz. Só Tu, ó Deus, é que tem esse poder extraordinário para bradar com uma voz grave, com voz de trovão, para exortar e alertar quem está indo para a beira do abismo, para que ele possa voltar para o caminho. Mas falar com uma voz suave, aquele que está com o coração sangrando, para trazer alento e vigor. Oh Deus, Tu és nosso Deus, Tu és o Pai celestial, que é totalmente bondoso e que age com bondade para com aqueles que buscam a Ti e se lançam diante de Ti. Pai, se eu clamo a Ti, ó Deus, não retribua cada um de nós conforme aquilo que merecemos, ó Pai, mas, ó Deus, nos retribua, nos alcance com Tua misericórdia e bondade, Senhor. Que a Tua bondade nos alcance, nos acompanhe, que a Tua bondade nos transforma, nos consola, Senhor, sabendo que Tu és bondoso, Tu ampara o Teu povo. Pai, bendito em nome de Jesus, eu te clamo, que Teu Espírito Santo possa nos incomodar com Tua palavra, que a Tua palavra venha nos conduzir à santidade, ao temor, à reverência, que possamos nos apegar a ela, guardar em nosso coração, meditar dia e noite a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, Senhor. Ampara, meu Deus, aquele que busca pela Tua presença. Ampara, Senhor, aquele que se lança diante de Ti. Oh Senhor amado, Tu conhece cada coração. Visita conforme Tua grandeza. Pai Santo, este é Teu clamor. Esta é minha petição, essa é minha súplica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do nosso curso de noite.